Bom, então vamos aqui para o último exercício da UBI de 2011, nível júnior, né, a primeira fase ainda. Esse aqui, o último exercício, ele é um pouco mais fácil do que o campo minado. O campo minado ele é mais complicadinho mesmo. Então a ideia é o seguinte aqui do exercício. Vai ter aqui uma competição organizada de corrida ao redor dos prédios. Então, as criancinhas aqui vão dar várias voltas ao redor do prédio, uma quantidade de voltas fixas. Todo mundo vai dar 5 voltas, por exemplo. E aí a gente vai medir quanto tempo que cada uma das criancinhas demora para percorrer cada uma das voltas. A gente vai somar isso e vai ver quem ganhou. Quem que ganha? Quem percorrer menos tempo. Aqui é a tabelinha, ó. A gente tem uma quantidade fixa de voltas. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente vai ter somente 3 voltas. E a gente vai ter alguns competidores aqui, são 3 competidores. O compete 1 demorou 3, vamos colocar assim, 3 minutos para dar a volta 1. Depois 5 minutos para dar a volta 2, depois 6 minutos para dar a volta 3. O tempo total 14. Competidor 2 demorou 1. Na volta 1, 2 na volta 2, 3 na volta 3, demorou 6. E o competidor 3 a mesma coisa. Quem que ganhou aqui? O competidor 3, porque o tempo total dele foi o menor. É basicamente isso. Aqui a gente tem a entrada que é o seguinte, é o número de competidores e a quantidade de voltas. Número de competidores e quantidade de voltas, tá? Então, o nosso código vai ficar um pouquinho esquisitinho, porque a gente precisa colocar isso aqui dentro de uma lista também. Vai ter que percorrer essas listas. Mas a solução é simples, ó. Esse é o primeiro competidor, não é? Então a gente soma 3 mais 5 mais 6. Aí a gente guarda esse valor. Depois a gente soma do segundo competidor, 5 mais 1, 6. E a gente verifica se é menor do que o desse cara. Se for, esse cara aqui está ganhando. Depois a gente soma desse cara aqui de novo, o último. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então a gente vê se é o menor que o que estava ganhando. Se for, ele passa a ser o ganhador. Então a gente vai percorrendo cada um dos competidores e a gente vai ficar salvando quais deles que fez o menor tempo. Então a gente vai ter uma gavetinha para ver quem que é o vencedor, quem está fazendo o menor tempo e uma gavetinha para ficar somando esses tempos. Então vamos lá para o código para ficar mais claro isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a linha e quebrar ela. Input.split. Então a gente tem que vir aqui, ó, ler essa primeira linha e quebrar ela em 2 valores. O primeiro valor é a quantidade de competidores, que está então na posição 0 da primeira linha. E o segundo valor é a quantidade de voltas, que está na posição 1 da linha. Beleza? Então agora a gente tem que percorrer cada um desses valores aqui, ó. Beleza? Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer um for, tá? Que vai percorrer a quantidade de competidores, que vai rodar a quantidade de competidores, tá? Então não rende aqui. Então esse for vai rodar uma quantidade de competidores. Para cada quantidade de competidores, a gente vai ler a linha que é referente àquele competidor. Então a gente vai ler essa linha aqui, ó. Linha 1. Então vamos ler aqui, ó. Linha competidor. Então input. E vamos dar um split nele. Tá vendo? Então a gente vai dar um input aqui e um split. Então a gente vai ler essa primeira linha e vai dar um split. Agora a gente quer percorrer cada um desses valores aqui. Como que a gente faz isso? Faz um for tempo em linha competidor. Beleza? Então agora tempo é cada um desses valores. Aqui fora a gente vai botar uma variável chamada vencedor, para a gente falar qual que é o vencedor, por enquanto é a primeira pessoa. Vai ter uma variável chamada menor, que a gente vai falar para a gente guardar quem que está fazendo o menor, qual que é o menor tempo. E aqui dentro a gente vai ter uma variável soma, que vai somar os tempos. Então aqui ó, a gente tem a variável tempo, ó. Então soma mais igual a tempo. Só que tempo é ainda um texto, então a gente tem que transformar isso para o inteiro. Beleza. Quando a gente sair desse for, a gente já tem a soma de cada competidor. Então aqui a gente vai verificar o seguinte. Primeiro, se o menor é igual a menos 1.
Se o menor for igual a menos 1, eu quero entrar nesse if para mudar ele. O menor não pode ficar menos 1. Ou se a soma que eu acabei de encontrar for menor que o meu menor. Porque se a soma que eu acabei de encontrar for menor que o menor de todos, quer dizer que esse competidor tem a menor soma agora. Aí eu tenho que guardar isso dentro da variável menor. Tá bom? Depois, eu tenho que guardar aqui dentro o vencedor. Que é quem? É esse cara aqui, ó. O vencedor I. O vencedor I mais 1. Tá bom? Beleza, agora que a gente já tem o vencedor, a gente precisa só imprimir quem que venceu. Então, print vencedor. Não é isso? Vamos rodar aqui para ver se está tudo certinho. Vamos testar com 2 e 1, 5 e 7. O vencedor foi o primeiro, tá certinho. E agora a gente tem que testar com esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo dar um Ctrl V aqui. Ctrl Shift V? Não. Vamos escrever então. Dar um stop. 3 e 3. 3 e 3. Eu vi que o primeiro é 3, 5, 6. O outro é 1, 2, 3. E o outro é 1, 1, 1. Então o competidor foi o competidor 3. Então funcionou. Esse aqui é o código. De novo, eu acho que se eu ficar aqui explicando cada coisinha passo a passo, vai gerar um vídeo muito longo. A gente acaba perdendo muito tempo, porque eu não sei quais são as dúvidas de vocês. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai surgir muita dúvida, porque isso aqui acaba sendo muitas camadas de informações. Então o que eu quero que vocês façam? Peguem essa solução e tentem entender o que cada coisa está fazendo aqui. Eu vou passar mais materiais de apoio, né? Pessoas que explicam até melhor do que eu. E vocês vão gastando tempo com isso. Para ficar bom nisso, gente, a gente tem que treinar, tem que ver vídeo, tem que ver outras pessoas explicando. Vocês vão me fazer perguntas, eu vou responder. Aí vocês vão falar que não entenderam, eu vou tentar explicar de um outro jeito. Aí você, eu não sei o que esse for está fazendo, pelo amor de Deus, me explica. Aí eu explico o que esse for faz. E aí você, beleza, entendeu o que esse for faz. Agora vamos para outra dúvida. E a gente vai construindo devagar. Por isso que eu dou um prazo de 1 semana. Né? Não estou pedindo vocês fazerem isso assim em 2 dias. Então se vocês pegarem e organizarem e falar assim, pô, eu vou fazer um exercício na segunda, depois um exercício na quarta, outro na sexta. Então é meio que vocês estão dando 2 dias para cada exercício. Sabe? Tem que organizar para a gente conseguir construir esse conhecimento. Senão as coisas não andam. Tá bom? Então assim, eu tô aqui para ajudar vocês. Se vocês não tiverem dúvida, eu tô aqui para responder. Se vocês tiverem dúvida, eu tô aqui para responder. Só que eu preciso que vocês me procurem. Tá bom?